Olá, tudo bem? Meu nome é Tamier. Eu tô aqui para compartilhar com vocês, na realidade, dar continuidade a uns vídeos que eu fiz há muitos anos atrás sobre o livro Dançando os Sonhos, que os 7 Caminhos Sagrados da Transformação, onde a autora é Jamie Sams. Então, falando um pouquinho da Jamie Sams, ela é uma americana, porém ela tem descendência cênica, cherokee e francesa também. Ela publicou 12 livros, sempre compartilhando conosco e tendo a bênção dos ancestrais dela para estar fazendo essa partilha conosco do caminho nativo, né? Esse caminho que leva mesmo nós para o nosso coração, para o nosso sentir, para a nossa bem-aventurança, como dizia Joseph Campbell. O meu intuito aqui é poder estar semanalmente, estar gravando um vídeo falando um pouquinho desse livro, como que a gente pode estar vivenciando o que ela vai colocando aqui pra gente. E é claro, a gente vai fazendo isso conforme isso faz sentido pra gente ou não. Então, se tocar o seu coração, se valer a pena pra você, se fizer sentido, é bacana experimentar. Uma vez que a gente recebe uma informação, a gente tem uma expansão de consciência e essa expansão ela não pode ser sustentada a partir do momento que a gente começa a aplicar aquilo que a gente aprende, porque senão é só um conhecimento. Então, vamos ao livro, né? Então, o livro ele se chama Dançando o Sonho, os 7 Caminhos Sagrados da Transformação Humana. E ela vem compartilhando com a gente que quando a gente está vivo, a gente já está num caminho sagrado. Ou seja, a própria vida é esse caminho sagrado. E esse caminho sagrado, essa vida que vivemos, ela está entrelaçada através de fios tangíveis e intangíveis, que são emoções, sonhos, pensamentos, experiências. Então, tudo isso vai criando esse entrelaçamento. E as nossas vidas, elas vão mudar de direção, muitas vezes. Para quê? Para o nosso amadurecimento e crescimento. Porque é por isso que a gente está aqui. Para amadurecer, crescer e servir. Né? Servir com os nossos talentos, servir com os nossos dons. Mas para isso a gente tem que reconhecer o que a gente traz, porque muitas vezes a gente está fazendo um trabalho lindo, mas a gente mesmo não reconhece o nosso dom, o nosso talento, porque a gente está olhando outras coisas, está acreditando que aquilo que a gente veio fazer é aquilo que alguém um dia falou pra gente, os nossos pais, os nossos amigos, alguém da nossa família, alguém da nossa escola. E na realidade a gente está buscando uma coisa que não é a nossa verdade. Então, assim, quais são os talentos que a gente traz? A partir disso, a gente começa a entender essa sacralidade da vida e ofertar mesmo esses talentos, nutri-los e sermos nutridos por eles também. Então, a gente, né, tem esse caminho onde a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vamos tomando consciência de que cada decisão que a gente toma e que cada uma delas pode alterar a nossa vida completamente. Então, a gente precisa estar atenta e atento para as decisões que a gente toma, porque o não optar quando a escolha cabe a nós é uma opção. E muitas vezes nós não nos damos conta disso. E muitas vezes, assim, escolher num momento de tensão também não é interessante para nós, né? Buscar escolher com mais consciência. Mas o que ela quer dizer com tudo isso, né? Isso é o que eu tô colocando aqui. Ela diz assim, olha, que vamos tomando consciência de que cada decisão que tomamos e cada decisão podem alterar o curso de nosso caminho pela vida, nos trazendo novas experiências e expansão de consciência. Então, toda a decisão que a gente vai tomar, ela pode trazer mudanças, né? E toda mudança que acontece na nossa vida vai trazer esse tipo de crescimento. Seja uma mudança de trabalho, uma mudança de rotina, né? Porque muitas vezes a gente pensa em coisas grandes, assim, mas às vezes pequenas mudanças também trazem grandes mudanças internas. E o que mais ela diz? Ela fala assim, que quando mudamos as nossas prioridades, a gente também alterou o nosso caminho. Então, vamos supor, eu tenho como prioridade fazer uma viagem X. Mas aí, não vou agora, porque agora, e a gente fica arrumando desculpas para não fazer. Então, de repente, tudo aquilo que o universo estava alinhando
para que acontecesse nessa viagem conosco, precisa ser desfeito, porque nós, por escolha, escolhemos priorizar outras coisas. Entendem? Então, consciente disso, né? Ou seja, né? Eu queria tanto estudar isso, mas agora eu não quero bem estudar isso, não sei o que, eu prefiro fazer tal coisa. Então, tudo isso vai moldando o nosso caminho e vai alterando o nosso caminho, né? Então, a gente já vai tomando essa consciência que, peraí, então quer dizer que eu tô sendo responsável pelo que dá certo, pelo que não dá certo na minha vida, pelo que tá bom e pelo que não tá bom? Exatamente. E somos capazes de alterar a nossa realidade. Como? Usando a nossa imaginação, né? Então, uma das coisas, assim, que eu penso, assim, sobre isso, né? Então, a gente usar a nossa imaginação, a nossa criatividade, mas eu vou um pouquinho mais, assim, sentindo aqui, né? Compartilhando, que esse mudar, usar essa imaginação seria trazer uma consciência onde a gente vai aprendendo a dar o valor certo para as coisas, né? Será que a gente realmente tem dado o valor correto para as coisas que acontecem conosco, para as coisas que desejamos, para as coisas que estamos vivenciando? O quanto ainda a gente se apega em dores, né? Em sofrimento. E o quanto a gente ainda se apega em coisas que ainda nem aconteceram, imaginando que essas coisas vão acontecer e tá tudo certo, mas o que a gente tem feito para atingir aquilo que a gente quer? Então, acredito eu que seja dessa maneira, assim, sabe? Alterar essa realidade a partir dessa tomada de consciência, aprendendo a dar o valor certo para tudo o que a gente está envolvido. Mas não é o valor que eu acho, o valor que dizem, mas qual é realmente o valor das coisas? Para mim, no meu coração, no meu sentir, mais do que aquilo que eu penso. Então, a gente usar essa sabedoria, né, imaginativa para trazer essa consciência onde não é uma imaginação, mas sim uma consciência daquilo que realmente tem valor ou não para mim. E o que eu quero seguir sustentando. E com isso eu também vou estar fazendo as alterações, as mudanças necessárias na minha vida para que eu tenha uma vida com mais qualidade. E quando a gente muda a direção das nossas vidas, né, a gente vai mudando as nossas vontades, as coisas que a gente gosta de fazer, trazendo coisas assim que realmente vão enobrecendo a nossa alma, o nosso caminhar, muitas coisas vão mudando na nossa vida. Então a gente vai redesenhando a nossa vida. Então muitas vezes a gente muda o nosso estilo de vida, a gente muda as nossas amizades, muda o nosso gosto até mesmo pela comida, pela música. Entendeu? É tudo muito simples, não precisa nada muito grandioso, mas é nessa simplicidade que mora a magia da vida, certo? E então essas mudanças, elas também vão trazer mudanças de hábitos, né, de prioridades. A gente vai aprendendo a abrir um caminho para aquilo que realmente dá mais sentido para a nossa vida. E o que dá mais sentido para a nossa vida? Aquilo que fortalece a gente enquanto ser humano. Eu passo a ser mais gentil com as pessoas, passo a ser muito mais um agente colaborador do que um agente de dificuldade, certo? Então, ela diz assim: se você está vivo, se você está viva, você está num caminho sagrado. E percorremos um caminho material e imaterial, né? Que seria um caminho espiritual também. E quando nos tornamos conscientes disso, iniciamos nosso processo de despertar. Muitos caminham pela vida sem encontrar um sentido, desconectados de si, das pessoas, do universo, até que num determinado momento algo acontece. A vida nos traz um acontecimento, um convite para mudança. E muitas vezes as pessoas crescem e amadurecem, suportam tristezas, experiências, descobertas, pessoas e ainda assim não abraçam conscientemente os caminhos da transformação. Porque muitas vezes essas mudanças, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, é só no momento de dor, no momento de perda. Não, às vezes a gente estava esperando tanto por algo e esse algo chega e a gente queria tanto e quando chega muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E ali
né, aquela responsabilidade, né? Quem que tá vendo esse vídeo que é pai ou mãe, que queria tanto um filho, e aí o filho chegou, é tanta alegria, mas a gente fez, e agora vem a responsabilidade. Ai, eu queria tanto determinado emprego, conseguiu aquele emprego, e vem a responsabilidade. Eu queria tanto passar num determinado curso, conseguiu. E aí o que que vem? Vem a responsabilidade, mas essa responsabilidade, ela não precisa ter peso, é só a gente lembrar, eu pedi por isso e agora eu vou sustentar isso. A gente sustenta, claro, né? No caso de filho é diferente, mas assim, no caso de opções de trabalho, mudanças de cidades, né? Estudos que a gente vai fazendo, a gente vai sustentando até fazer sentido. Mas sempre com muito respeito, a gente vai fazendo tudo que a gente se propõe desde o início. E se em algum momento isso não faz mais sentido, agradecendo tudo que foi podido ter vivido até ali, a gente vai encontrando um novo caminho. E assim, mais uma vez, mudando, ganhando experiência, nos tornando mais quem nós realmente somos. Então, hoje era isso que eu gostaria de compartilhar. Então, se você quiser fazer alguma observação, algum comentário que seja construtivo, de algo que você tenha vivenciado nesse sentido, se isso faz sentido para você ou não, fique à vontade de colocar nos comentários. Se quiser compartilhar também, fique à vontade. Espero na próxima semana estar trazendo um novo vídeo para a gente dar continuidade a esse estudo. Se estiver fazendo sentido para você, também deixa o seu joinha aí, tá bem? Obrigada e uma linda vida, um lindo caminhar. Luz!